Salve progressistas, eu sou o Clayson. O Lula tem demonstrado uma consciência enorme de país. É claro que esse é o perfil, deveria ser um perfil obrigatório, especialmente para um presidente da República, porque num país presidencialista como o nosso, o presidente ele representa todos os brasileiros. É claro que isso é uma obrigação, saber o que acontece em cada estado, saber os principais problemas do país, do povo brasileiro. Mas a gente teve Bolsonaro, né? Então, Bolsonaro ele ficou o tempo todo preocupado apenas em fazer campanha para si mesmo, né? Para que as pessoas pudessem cultuá-lo, e discurso de extrema-direita, porque a intenção do Bolsonaro era ser uma liderança mundial da extrema-direita, a questão da vaidade. E a vaidade chamando a atenção exclusivamente por uma questão ideológica que não é de interesse de todos os brasileiros. É importante ele entender que, sendo presidente do Brasil, é presidente de todos os brasileiros. O Lula, ele parece ter entendido isso. E nessa visita que ele fez ao Rio de Janeiro, ele falou ontem no Rio de Janeiro, fez alguns discursos, inclusive ontem à noite, os discursos que eu considero muito importantes, ele demonstra uma consciência do que é o pensamento do brasileiro, e lá ele estava falando no Rio de Janeiro, então ele fala a respeito de problemas do Rio de Janeiro. Por exemplo, ele falou a respeito dos aeroportos. Rio de Janeiro tem 2 aeroportos, um aeroporto completamente lotado, assim, numa situação muito complicada, e um outro aeroporto vazio. E ele fala, olha, esse aeroporto, ele fala do Galeão, né? Esse aeroporto, ele tem que ser um aeroporto que receba as pessoas do mundo inteiro e que possa estar aberto para isso. Nós estamos passando por um problema ali com relação aos aeroportos que precisava ser resolvido o mais rápido possível. Então, quando o Lula fala a respeito disso, ele demonstra que ele está sabendo qual é o problema. E ele coloca uma solução que deve ser a solução que todos aqueles que estão pensando em povo, em país, em estado e, no caso ali, até na própria cidade do Rio de Janeiro, deveriam pensar, deveriam estar norteados por esse pensamento. Mas aconteceu uma coisa, além dele falar uma série de outras questões, que eu vou trazer para você os vídeos aqui para você entender, ele deu uma carcada, como se diz em Minas Gerais, ele deu uma carcada no governador do Rio de Janeiro. E essa carcada que ele deu, né, ele deu um sermão, na verdade, é muitíssimo pertinente. Porque nós estamos vendo ações da polícia no Brasil. Não é só no Rio de Janeiro, mas a gente está vendo em São Paulo, Bahia. A polícia começou a ter ações muito complicadas. Nós estamos registrando, juntando o que está acontecendo recentemente, mais de 50 mortes. E no Rio de Janeiro não foi diferente. A gente teve uma ação da polícia que matou um menino na Cidade de Deus, de apenas 13 anos, um menino completamente inocente, não tinha passagem pela polícia, não tinha nenhum problema. E esse menino foi assassinado de forma cruel. Inclusive, alguns moradores chegaram a filmar. É óbvio que eu não vou passar aqui as imagens para prevalecer aqui o bom senso e para te proteger disso, mas as pessoas ficaram completamente revoltadas. Nós tivemos as imagens das crianças chorando, os familiares chorando no enterro desse menino. E o Lula fez uma fala a respeito disso que foi muito contundente, na presença do governador. E o governador teve uma decisão depois disso que ficou até, eu acho até curioso, né, para não dizer outra coisa. Eu vou trazer esses trechos para você, sempre pedindo para você dar o like no vídeo. Dê o like, por favor. Dê o like aqui no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No momento em que a gente se aproxima do nosso tão desejado 500 mil de inscritos, a gente passa por algumas questões aqui no canal que vão ser resolvidas. Eu acredito que sim. Tenho fé, vão ser resolvidas. Enquanto isso, a gente vai continua trabalhando, né, aqui para você. Mas se inscreva no canal, principalmente se você não é inscrito, não é a primeira vez que você está aqui com a gente. Se é a primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Recebo você com grande alegria aqui. Todos os dias a gente trabalha pelo Brasil. Então, esteja com a gente. Eu quero trazer para você o primeiro trecho desse discurso do Lula. E esse trecho ele tem uma polêmica, e eu até gostaria que você colocasse um comentário sobre o que você acha a respeito disso. Existem pessoas que são contra o Lula falar a respeito do Bolsonaro. As pessoas se incomodam com isso, acham que o Lula não deve falar a respeito do Bolsonaro,
porque o Bolsonaro já está inelegível e que o Bolsonaro seria, entre aspas, aí, né, naquele termo que se usa, um cachorro morto, né? E não se deve bater em cachorro morto. É um termo até ruim, né? Mas eu acho que você entendeu o que eu quero dizer. Então, essas pessoas, elas falam, está errado o Lula falar a respeito do Bolsonaro. Existem outras pessoas, e eu até concordo um pouco com essas outras pessoas, de que entendem que o bolsonarismo não morreu, eu acredito que não morreu mesmo, e que a crítica ao Bolsonaro é uma forma de levar também uma reflexão para a população. E a população precisa saber o que aconteceu nesses anos, que foi um inferno aqui no Brasil. Então, as opiniões são divididas. Tem pessoas que acham que deve falar, tem pessoas que acham que não. Eu vou trazer para você o trecho em que ele fala a respeito do Bolsonaro. E aí você coloca a sua opinião, né? Para você me falar o que você pensa a respeito disso. Vamos ao trecho. Eu acho que esse país pode votar em qualquer pessoa. Esse país só não pode votar numa figura como essa figura grotesca que foi presidente de 2018 e 2022. Não é aceitável. Não é aceitável que um país alegre, um país que gosta de música, um país que gosta de dançar, um país que tem esse povo maravilhoso, alegre, votar num mentiroso, num cara que contava 11 mentiras por dia, um cidadão que fazia fake news todo santo dia, um cidadão que pregava o ódio, pregava o desaforo, que não educava e não incentivava ninguém a comprar um livro, era só comprar arma, comprar arma, comprar arma. E quem compra arma nesse país? São vocês? Não, quem compra arma é o narcotráfico, que hoje está muito melhor armado do que a polícia de qualquer estado brasileiro. Esse país não podia dar certo. Esse país não podia dar certo. As pessoas podem até dizer, eu não gosto do Lula, eu não gosto do PT. Vai ter outras pessoas para vocês gostarem. Não precisa gostar no negacionista. Não precisa gostar de uma pessoa desse tipo. Vocês não têm noção o quanto esse país andou para trás. Vocês não têm noção. Esse país, nós herdamos eles com 14 mil obras paralisadas. 14 mil obras, dos quais 4 mil é educação. Esse país andou para trás. Ninguém de país nenhum do mundo queria vir visitar o Brasil e ninguém convidava ele para ir lá, só quando era para dar joia. Só quando era para dar joia. Olha, tudo, 100% do que o Lula falou é verdade. Ele não inventou nada. Então, o que ele falou é verdade. A questão é se ele deve falar ou não, né? Tem pessoas que acham que não. Tem pessoas que acham que tem que falar mesmo. Tem que deitar o cabelo, como se diz em pós de casa. Que é um termo que para mim não dá muito certo. Mas tá aí para você o trecho. Agora eu vou trazer um outro trecho em que ele fala a respeito do Rio de Janeiro, mais especificamente do Rio de Janeiro. E eu quero que você tente traduzir. Tá ali do lado o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. E a gente vê, a maioria das pessoas que estavam ali estavam até sorrindo, algumas pessoas estavam agindo de uma forma até bacana. Mas o Cláudio Castro, ele ficou o tempo todo com a cara fechada, cara amarrada. É a cara de bumbum, como se fala no jargão. Cara de bumbum, né? É um outro termo. Então, observe a feição do Cláudio Castro. E observe o momento em que o Lula fala a respeito desse caso, que é um caso muitíssimo complicado, que foi o assassinato do menino. Mas não é só isso, né? Ele fala a respeito das ações policiais e fala a respeito dessa relação dos policiais com a população, como deve ser feita. Olha só. E o que eu quero é que vocês vivam a vida plena que Deus nos deu nesse estado maravilhoso, que não é só Copacabana, não é só Ipanema, é o povo pobre, negro, o povo da periferia, que precisa ser tratado com respeito, para que nunca
acontece o que aconteceu com um menino de 16 anos que foi assassinado por um policial despreparado ou irresponsável. E a gente não pode culpar a polícia, mas a gente tem que dizer que um cidadão que atira no menino que já estava caído é irresponsável e não estava preparado do ponto de vista psicológico para ser policial. Nós precisamos criar condições, governador, e o presidente da República quer ter responsabilidade junto com você. Nós precisamos criar as condições da polícia ser eficaz, da polícia ser pronta para combater o crime, mas ao mesmo tempo essa polícia tem que saber diferenciar o que é um bandido e o que é um pobre que anda na rua. E para isso ela tem que estar bem formada. E eu não estou jogando a culpa em nenhum governador. O governo federal tem que assumir responsabilidade de ajudar os governadores no combate à violência, porque o crime organizado está tomando conta do país. Nós, inclusive, estamos fazendo uma operação, vamos ter 50 bases da Polícia Federal, vamos fazer convênio com os países que têm fronteira com o Brasil, são 16.800 quilômetros de fronteira. Nós vamos ter que utilizar o Exército, vamos ter que utilizar as Forças Armadas, a Polícia Federal nossa e a Polícia Federal de outros países, para a gente combater o crime organizado. Porque o que nós queremos é que vocês, homens e mulheres, possam criar os filhos de vocês na maior decência, ter sua casinha, morar, poder uma vez por mês ir no restaurante, comer o que quiser, passear sem medo de bala perdida. E aí nós temos essa reportagem aqui do Estadão que diz: Castro desiste de agenda com Lula após sermão sobre a atuação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O presidente cobrou que polícia não pode confundir pobre com bandido. E é uma verdade. Olha só, visivelmente desconfortável durante toda a cerimônia de anúncio de investimentos e parceria entre o governo federal e a Prefeitura do Rio, Castro se manteve imóvel diante das críticas do petista. Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador se mostrava deslocado no palco. Enquanto os apoiadores aplaudiam Lula efusivamente, Castro olhava para o chão e limpava o suor do rosto após uma série de vaias da plateia nos momentos em que ele era citado. O governador foi vaiado em ao menos 2 ocasiões, ao ser anunciado no início da cerimônia e ao ser citado pelo prefeito Eduardo Paes como um político decente, honrado e aberto ao diálogo. Castro sentiu o golpe. Ele era aguardado para uma segunda agenda de Lula no Rio durante a tarde, mas preferiu não comparecer. A presença do governador era aguardada para o evento na região portuária da cidade, mas as críticas e o clima hostil da primeira cerimônia fizeram com que ele mudasse os planos. Caramba, 2 erros aqui do Estadão num texto tão curto, né? Mas tá aí. É para você me falar o que você acha, né? O que você pensa a respeito disso. Você acha que o Castro deveria ter participado? Você acha que o Lula tem razão em falar a respeito do Castro? O que eu posso dizer para você é que o Castro é realmente um sujeito muito mais próximo do bolsonarismo e da extrema-direita do que do pensamento do Lula e dos direitos humanos. Essa situação que a gente está vendo acontecer no Rio de Janeiro é algo que tem muita parcela de colaboração do Castro. Mas coloca aqui no comentário o que você pensa a respeito disso. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Seu like é muito importante. E se inscreva no canal. Eu estou fazendo um pedido aqui para as pessoas, né, que nos ajudem no nosso projeto de edição de um livro chamado Lawfare, A Voz das Vítimas. Editar um livro não é coisa fácil não, hein, gente? E eu preciso da sua ajuda. A gente está fazendo a pré-venda e nessa pré-venda a gente tem um preço exclusivo para as pessoas que estão nos ajudando. É um preço que a gente nunca mais vai fazer esse preço. É só na pré-venda mesmo que você vai ter esse preço especial, justamente para prestigiar você que está nos ajudando aqui, está dando essa força para a gente. Tem um texto meu nesse vídeo,
nesse livro, e tem um texto também do meu amigo Poços Caldense, meu conterrâneo Luiz Nassif, também nesse livro. Então dê essa força pra gente. O link para você conhecer um pouco mais, saber o que está acontecendo ali nesse projeto, tá aqui no primeiro... É o primeiro link da descrição do vídeo, tá? Então, por favor, dê essa força aqui pra gente. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. E você pode ajudar de várias formas. Você pode ser um membro do nosso canal. E aí eu vou te desejar as boas-vindas e te agradecer. Você pode ser um membro do nosso Apoia-se. O Apoia-se também é muito importante para o nosso trabalho, mas muito importante mesmo. Então, avalie essa possibilidade. E você pode nos ajudar, isso pode ser agora, aí você pode pegar o seu celular agora e nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. É qualquer valor, o valor que você puder, né? E o valor que você quiser. Se você não puder, não tem problema, você ajuda quando você puder. Nosso material é gratuito, você não é obrigado a nada, tá? Mas a gente agradece as pessoas que nos ajudam sempre com as suas doações para a gente continuar com o nosso trabalho aqui. Bom final de semana, porque sextou. Daqui a pouquinho a gente volta.